Boa tarde, gente. Boa tarde, Patrícia. Primeiro eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite. Meu nome é Manuela Frois, eu sou diretora de pessoas aqui da Liga. Eu estou junto com o João Pedro Veiga, também associado aqui da Liga, que vai me ajudar a mediar essa palestra. Para começar, o último dia da 5ª semana de mercado financeiro da PUC, a gente tem a honra de receber a Patrícia Stille, sócia fundadora do Grupo Solon e CEO da B4. Para a gente conversar sobre o mercado de acesso no Brasil, o que é e suas perspectivas. Bom, Patrícia, novamente, muito obrigado pela presença. É uma honra gigantesca ter você aqui com a gente. E, para começar, antes das perguntas, você poderia contar para a gente, de forma breve, sobre sua trajetória desde assim, os períodos de faculdade até hoje? Bom, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Eu valorizo demais o ecossistema aqui da PUC, eu acho que vocês são um celeiro de talentos e têm uma ligação muito estreita com o mercado financeiro. Foi daqui que saíram grandes nomes do mercado financeiro brasileiro, que permaneceram no Rio ou migraram para São Paulo. Eu estou nesse case aí, mas não sendo uma aluna da PUC anteriormente, né? Eu acho que tem muita oportunidade e eu imagino que vocês tenham tido uma semana muito produtiva. Espero poder contribuir aqui, né, para trazer um pouco de visão do que a gente está fazendo, do que a gente espera do futuro, para vocês traçarem aí na carreira profissional de vocês, abrirem o olho para algumas novas chances, novas oportunidades, novos segmentos que podem vir a se desenvolver nos próximos anos no mercado brasileiro, e mercado de acesso é um deles. Tá? Breve história sobre mim, como você pediu. Estudei na UERJ, cursei em engenharia civil, depois passei para engenharia de produção, muito cedo. Já trabalhei em várias coisas, mas muito cedo fui para o mercado financeiro. Antes, na Personal Investimentos, por 4 anos, onde depois virou a Orma, uma plataforma que vocês devem conhecer, né? Os fundadores são de lá. E quando na Personalia ainda, eu fui convidada para ir para a XP pelo gestor de risco de lá, para ajudar a construir a grade de produtos da plataforma de fundos da XP que tinha acabado de ser montada. E na época não tinha nenhuma grande placa, nenhum grande nome ali dos fundos que a gente conhece super bem no mercado hoje. Então era uma linha muito de ir com a pastinha debaixo do braço para conquistar os grandes nomes para vir para a XP, que não era essa Coca-Cola que vocês conhecem de hoje em dia. Né? Virei sócia da XP muito cedo, mulher na época, era um negócio até um pouco raro, um pouco difícil, com um perfil mais técnico. Né? E na época eu não acabei minha faculdade. Faltou, assim, sabe aquela coisa que você tenta acabar uma matéria, fica presa e faz sem cursar, aí não pegam os créditos e depois você não passa o tempo, você não consegue fazer. Cheguei a fazer umas coisas na faculdade para tentar e não consegui. E por muitos anos, eu nunca falo isso abertamente, mas eu não sou uma pessoa de mentir. Né? Então, quando você me perguntou, eu vou falar a verdade. Né? Por muitos anos eu fiquei me sentindo pouco, porque o mercado financeiro é um meio um pouco elitista, vocês sabem disso. Né? E, na verdade, a carreira foi ganhando espaço, mas se eu puder dizer uma coisa para vocês, principalmente nesse ecossistema de ouro que vocês têm aqui, aproveitem, porque a faculdade, no final do dia, é uma grande fonte de conhecimento, abre a tua cabeça para referências, abre para network com pessoas que vão te acompanhar pela vida, pela carreira, vão saber quem é você. Abrem-se portas no futuro que a gente nem sabe, às vezes a gente não tem a menor ideia, né? E eu senti falta disso em alguns momentos da minha vida. Então, assim, as coisas são como são, mas quando eu digo que eu não sou formada, né, no colegial, apesar de ter feito 95%, 96% da faculdade, não é um orgulho dizer que faculdade não importa, não, porque importa muito, tá bom? Bom, na XP eu fiquei quase 6 anos como sócia, toquei muita coisa, montei a área de fundos, local, internacional, um veículo de hedge fund seeding, e saía da XP para trabalhar na holding do Paulo Lemann. E nessa época a gente estava num projeto que era uma JV com eu acho que o principal family office de São Paulo, no Brasil na época, não estava indo para frente, porque o pessoal estava montando a Vitrio, que fora depois comprada pelo BTG. Tá? E foi quando eu falei, quer saber, eu vou fazer um guard sale, eu vou sair do Brasil.
eu sou alemã, né? Cidadania, eu disse assim, já tinha trabalhado com o pessoal lá de fora por causa dos veículos offshore. Eu disse, vou embora. Sendo que eu fiquei muito preocupada na época, porque com o cenário econômico, a gente estava ali claramente num ponto de inflexão no Brasil, né? Era ali 2018, e aí a gente disse assim, gente, vou procurar alguma coisa para ter exposição. E aí o Rodrigo Fisman me chamou para ver um projeto que ele tinha desenhado assim no quadro. Aí ele disse assim, poxa, eu estou querendo fazer uma coisa nesse mundo de empresas emergentes. Tem muita empresa que não está no radar do mercado de capitais. Isso a gente tinha visto na XP, porque a gente cuidava da fortuna de grandes famílias. E aí, na época, a gente via que uma grande família, no final do dia, né, o pessoal que realmente tem patrimônio no Brasil, às vezes não está preocupado em ganhar mais 10%, 20% do CDI. Está preocupado em resolver a questão da empresa. Como que a empresa se financia, como que a empresa cresce, como que ele trata questões de sucessão, como que ele faz o negócio crescer, né? E a gente vê que no Brasil tem um grande gap, eu vou entrar nisso no discurso sobre mercado de acesso, mas foi naquele momento que surgiu a sementinha do Grupo Solon, e aí eu olhei para aquele quadro e falei, Rodrigo, cabe um crowdfunding, dá para a gente fazer isso, porque a gente já estudava muito norma, e a gente resolveu montar o Grupo Solon em 2018. Eu cheguei aí para fora do Brasil, estudei muito, fui para tudo quanto é congresso de blockchain que vocês possam imaginar, em Israel, na Suíça em particular, mas eu fiquei baseada na Califórnia um tempo. Fiquei 10 meses fora e voltei direto para uma reunião na CVM, com desenho do que a gente queria fazer já modelado, para a gente pedir a bênção do regulador e um direcionamento para ver se aquilo ficava de pé. Os próximos capítulos eu conto ao longo das perguntas, tá bom? Aqui na plateia a gente tem muita gente de cursos e períodos diferentes. Então, queria pedir para você começar explicando o que é o mercado de acesso e por que é tão importante desenvolver esse segmento aqui no Brasil. Tá bom. Vocês naturalmente conhecem bastante de mercado financeiro, startups, esse ecossistema de empreendedorismo. Tá? E, naturalmente, vocês devem acompanhar que, nos últimos muitos anos, esse segmento de startups, que é muito pulsante, ganhou muita força, né? E, olhando para o mundo regulatório, criou-se lá em 2017 a regulação da plataforma de crowdfunding, né, que inclusive foi revista esse ano com uma nova norma. Tá? E você tem um ecossistema de fundos de venture capital comprando empresas, e startup é sempre muito interessante, né? A inovação, a tecnologia, você tem aqueles cases todos do Silicon Valley que inspiraram, né, pools pelo mundo inteiro, e o Brasil não foi diferente. Então, a gente tem muita gente bacana trabalhando nesse segmento no Brasil. Mas as alternativas de investimento e acesso, tanto para as pessoas quanto acesso a funding para as companhias, nesse segmento de startups, está muito em volta das startups que a gente chama early stage, que são as startups em estágio inicial. Na outra ponta, quando você olha para o mercado, regulado principalmente, você vê a Bolsa, B3, que já pega empresas muito maduras, né? Uma emissão, uma listagem na Bolsa, em média, você vai ver aí, no mínimo, 800 milhões de reais de captação, se não vê IPOs pequenos, até porque tem toda uma estrutura pré-requisitos para você conseguir colocar uma operação de pé. Quando você olha para o meio do caminho, entre esses dois mundos, tem um grande vazio, tem um grande gap. A gente não vê soluções em mercado de capitais para trazer funding para companhias que a gente chama que são as empresas emergentes. A gente também conhece essas empresas como as PMEs, tá? Mas PMEs, eu tenho muito medo, às vezes, de usar isso, porque fica parecendo aquela empresinha pequenininha, informal, e, às vezes, as pessoas não dão um devido valor, porque a gente tem PMEs incríveis pelo Brasil, né? E eu estou falando das grandes empresas do futuro, vamos lá? Porque você tem muitas e muitas, milhares de empresas, mas dentro desse grande universo, você naturalmente tem empresas que têm muito potencial de crescer, né? E algumas mais informais, outras menos informais, mas a verdade é que esse segmento no Brasil está desassistido em termos de alternativa de funding. Quando você pensa em
financiamento para crescimento dessas companhias, você vai pensar em banco, taxa de juros, e vocês sabem como é que funciona essa dinâmica, vocês devem ter estudado bastante, né? Então, quando a gente resolveu montar, a gente disse, ora, tantos investidores não conseguem ter alternativas de investimentos nesse segmento, porque para você investir em empresas de capital fechado, a alternativa que você tem para o varejo amplo, vamos dizer assim, são hoje plataformas de crowdfunding, peer-to-peer lending no mundo de crédito, e entrar em fundos de private equity e em grandes cases, né, que são, de repente, as vedetes do mercado, você precisa de um mínimo de investimento altíssimo. Então, é uma classe de ativos que está restrita a um pequeno público. E sempre foi assim, porque as grandes empresas que hoje estão listadas foram antes investidas por capital privado, né, antes de serem listadas em bolsa, né, abrindo capital e tudo. Então, mercado de acesso, gente, é justamente um mercado que é uma etapa anterior ao mercado das bolsas tradicionais, né? A gente fala, o nosso projeto em particular, que a gente vai contar exatamente qual o segmento que a gente atende, mas ele busca trazer uma alternativa de financiamento, de listagem, de abertura de capital, porque vira companhia aberta perante a CVM, perante o regulador, para empresas de faturamento ano entre 10 milhões e 300 milhões. Tá? E com isso, você cria uma nova classe de ativos também para os investidores, que são ativos que têm, naturalmente, são empresas mais high growth, que buscam, né, crescimento e que estão prontas, e os seus gestores estão ali dispostos a cumprir com todos os pré-requisitos e cumprir com boas práticas para se aproximar do mercado de capitais. Porque você tem que divulgar resultado, você tem que ter a empresa madura gerencialmente, você tem que dar passos rumo à organização para participar do mercado de capitais e ser uma empresa listada, ter negociação, como acontece na Bolsa tradicional. A diferença são pré-requisitos um pouco mais leves, adequados à maturidade dessas companhias, que ainda não são companhias maduras e maiores, tá? Mas é uma oportunidade gigantesca para você desenvolver mercado, trazer funding para essas companhias, gerar emprego, gerar impacto e gerar crescimento para o Brasil. Essa é a importância do mercado de acesso. Perfeito, Patrícia. Nesse universo de mercado de acesso, né, surgiu a Before. Então, a gente queria, por favor, que você explicasse o que é a Before e também explicar o porquê de vocês terem decidido utilizar a blockchain como infraestrutura na plataforma, né? Você disse que foi em vários congressos aí sobre blockchain. A Before é um mercado regulado, a gente tem uma licença pela CVM para isso, tá? De ações tokenizadas. É ação, da mesma forma como você vê na B3, né? De companhias que se tornam abertas, né? Elas fazem um pedido de listagem, um pedido de registro para listagem com a gente. A gente tem autorização para conceder esse registro porque a gente cumpre um arcabouço perante o regulador. No caso da B3, esse registro acontece direto no regulador, para vocês saberem que tem algumas diferenças. Tá? A gente passou no sandbox regulatório, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, e a gente tem uma licença que é a mesma licença que a Bolsa tem, inclusive a única no Brasil que tem essa licença para o segmento de ações é a B3. A diferença é que a gente não pode se chamar de bolsa, porque, na prática, a gente está num estágio anterior, a gente é um balcão organizado, né? Então, às vezes, é até mais difícil explicar, porque você vê, inclusive, em jornal, muitos projetos se chamando de bolsa e, na verdade, ninguém pode se chamar de bolsa, né? Nem a gente, que talvez seja o projeto mais próximo de uma bolsa, porque você vai ter lá pregão, matching de ordens, o book dos preços aparecendo, tal como vocês veem no home broker da B3, mas é claro, né, com outra latência, porque a gente começa colocando um papel, testa a dinâmica de mercado, mostra, depois vai listando as companhias, a gente pode listar até 10 companhias nos primeiros 12 meses, mas a exemplo de outros países, a Before ela é uma iniciativa para construir o mercado de acesso no Brasil. Tanto nos Estados Unidos, não digo Estados Unidos tem outras informais, mas você pega Londres, você pega Canadá, a TSX do grupo TMX tem a TSX Ventures, que pega as empresas de porte menor num estágio anterior à bolsa principal.
né? Quando você vai para Londres, a London Stock Exchange tem a AIM, que é Alternative Investment Market, que também tem um segmento de acesso para emerging companies, que seria uma alternativa correlata da Before, né? No Brasil, é como aconteceu na XP, que se mirou no evento, no exemplo da Charles Schwab, né, que, nesse caso, os Estados Unidos, muitos anos à frente, nesse caso não é diferente. A gente fez uma pesquisa muito grande fora para entender que, a necessidade de desenvolvimento de mercado de capitais é dada, né? Eu acho que vocês vão achar, inclusive, muito material sobre isso, mas a gente foi buscar exemplos lá fora sobre como montar esse mercado de acesso. Na verdade, a gente pegou um popurrí de exemplos. E o blockchain, nesse contexto, gente, é porque é o seguinte: para rolar um trade numa bolsa, num mercado secundário, que na prática, né, tanto bolsa quanto balcão organizado são mercados secundários, para você ter negociação, você precisa ter uma série de participantes envolvidos. E existe um regulador por trás que aprova esses participantes, que está supervisionando tudo que está acontecendo. E quando a B3 ou a Before conseguem uma licença, a gente tem que cumprir um arcabouço muito forte de regras. Tá? Inclusive, tem uma área de supervisão de operações interna para a gente ter dupla checagem de tudo que está acontecendo e tratar eventuais erros. Tá? E blockchain é o seguinte: ora, se um ambiente de negociação, né, um mercado secundário, um balcão organizado, que são vários nomes para essa mesma atividade, tá? É a base de um ecossistema que tem não só empresa e investidores, mas uma série de participantes para fazer isso acontecer. Blockchain é uma tecnologia muito interessante para uma nova fase dessa infraestrutura. E por quê? Porque você tem uma série de mensagerias, conciliações, validações que acontecem para esse mercado funcionar, rodar. E o blockchain, quando você tem uma rede, no nosso caso é uma rede privada, você tem uma distribuição de nós, que são participantes dessa rede, e esses nós podem ter um grupo de responsabilidades. Podem ser ou nós de visualização, para conciliar e dar conhecimento de alguma coisa que tenha sido confirmada, né, uma validação de uma operação, um trade, por exemplo, para alguma parte que precisa da visibilidade disso, seja um nó que tem um papel de validação. Se não acontecer essa determinada conciliação, essa operação não é verdade, né? Então, por meio de uma rede privada, a gente usa o Quorum, que é um protocolo do Ethereum, que é da Consensus. A gente consegue distribuir entre esses participantes do mercado responsabilidades nessa infraestrutura que faz o mercado secundário funcionar. Então, é uma nova era, é uma nova forma de lidar com a infraestrutura de mercado, uma forma moderna. E por que a gente também está tendo muito espaço para vir esse, que é o primeiro projeto nesse segmento depois da B3 no Brasil, né? Por que a gente conseguiu ter esse espaço? Porque você tem um regulador local, que é a CVM, que segue reguladores pelo mundo todo, e também bancos centrais, que estão muito abertos para ver aplicações de blockchain em mercados regulados. O Sandbox, que saiu ali, o edital em 2020, ele veio com um edital claramente aberto para esse segmento, querendo receber propostas que utilizem essa tecnologia. E a gente acha que faz muito sentido. Você falou que a Before usa ações tokenizadas. E eu queria entender quais são as diferenças entre... Se você chegou a citar um pouco, mas quais as principais diferenças entre uma ação tokenizada e uma ação tradicional? Quais são os riscos também dessas ações tokenizadas? E por que investir nela em vez das tradicionais? Não é o invés, é também. Isso é o mais importante da pergunta. Pensa assim, é como se a gente estivesse trazendo para o mercado uma nova classe de ativos. E assim, portfólios precisam ser diversificados. Óbvio que você vai ter uma variação de mais ou menos risco, né? E a composição de cada cesta de ativos vai depender do tal do suitability do investidor, né? Do perfil do investidor. Mas o que a gente está trazendo é mais uma alternativa para investimento, né? Que são empresas que têm bastante potencial de crescimento, mas não estão
ainda num estágio de maturidade como o da Bolsa. Você vai ter menos liquidez, porque por mais que a gente construa esse mercado, você tem um tempo para que ele pegue, para que a liquidez vá aumentando, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ter potencial de retorno bem elevado, dado que se a empresa, né, anda bem, dá certo, né, você vai capturar esse acúmulo. Mas, indo para as diferenças, ação é ação. Né? E as duas são ações de companhias de SA abertas e listadas e que têm registro de oferta pública no regulador local. Quanto a isso, não tem diferença. Mas, na nossa infraestrutura, a diferença é o seguinte. A gente faz... O nosso token não é o que a gente chama de token nativo digital. Nosso token não é um criptoativo. O nosso token é uma representação digital de uma ação escritural. Né? E essa ação, ela está sendo, além de... Imagina assim, você tem 100% de uma companhia, você vai fazer um IPO de 10%, né? E vai começar a negociar nesse mercado 10% do quadro societário da companhia, né? Aberto ao público. Os 10% vão ser tokenizados numa relação 1 para 1, na nossa regra. Cada ação é um token. Tá? Mas o controle, tanto desses 10% quanto dos 90% que não estão tokenizados, mas a gente que está ali no mercado precisa ter certeza que 90% é 90% e não foram sendo feitas emissões paralelas, né, e que tem 2 donos de um mesmo pedaço da empresa, né, a gente precisa ter certeza que existe o controle do todo. Quem faz esse controle é uma figura credenciada pela CVM que se chama escriturador. Né? No nosso modelo, apesar de blockchain poder eliminar muita coisa, a gente não elimina a figura do escriturador. O escriturador, no nosso modelo, ele detém um nó e ele concilia todas as trocas de titularidade que acontecem depois que o token muda de mão, com os movimentos de compra e venda, né, com o status atualizado do livro. Ou seja, os 100% da participação das companhias está com quem? Né? Então, ela pega o mundo físico, digamos assim, fora da nossa plataforma, com o mundo da plataforma, concilia e mantém esse livro atualizado cada vez que tem pregão e negociação. Então, assim, indo para a tua pergunta de risco, eu já dei uma introdução para conseguir ficar mais fácil. A infraestrutura e essa representação digital que é o token, no nosso caso, é transacional para facilitar toda a parte de operações de infraestrutura de mercado. Mas, na prática, você tem a redundância, inclusive, do controle do livro no escriturador. Então, tem segurança, porque você não... Imagina assim... tem 1000 protocolos para que isso não aconteça. Tá? Mas imagina que acontece alguma coisa com a rede blockchain. Eu tenho conciliado qual é a posição do livro. Aconteceu alguma coisa, eu resgato, puxo e a gente retoma. Então, em termos de segurança, isso é muito, muito importante. Talvez, gente, eu entre aqui em explicações um pouco longas e um pouco técnicas, porque isso não é tranquilo. Assim. Isso é uma fase nova de mercado e tem muitas especificidades. Então, estou preocupada em, né, explicar direitinho para vocês. Mas... a gente, quando vai trazer uma nova tecnologia para um mercado, né, um mercado tradicional, um mercado regulado, a gente tem que tomar muito cuidado na releitura dos papéis, em conceitualmente conseguir tratar as motivações do regulador. O regulador ele existe para dar segurança para o sistema e dar segurança para os investidores no final do dia. Né? Tem gente que fala que o regulador é isso, o regulador é atrasado, mas eu, particularmente, que estou ali nos laboratórios, e, aliás, foi isso que, inclusive, gerou a aliança da Bifor com a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamento, que é o funding da iniciativa. Depois eu falo isso para vocês. Mas, assim, eu estou nos laboratórios de criptoativos da CVM já há um tempo, e o regulador é muito aberto para coisa nova. Mas o desafio de você encaixar a tecnologia na norma, né, e o sandbox, gente, nada mais é do que isso. No sandbox, é como se fosse uma caixa de areia, né, um ambiente de teste, coladinho ali com o regulador, para justamente
você desafiar as normas atuais, propondo releituras, mas sem perder a essência de manter a segurança do sistema e a segurança dos investidores. Então, mesmo na aplicação de blockchain, o que a gente traz no início na infraestrutura da B4 é muito tímido, perto do que a gente tem de visão e onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa ir em partes, porque o regulador tem que acostumar, ele tem que sentir segurança, os participantes têm que se preparar. Hoje, todos os nossos nós são virtuais, a gente suporta os nós. Mas a fase 2 é os nós avançarem para cada um dos participantes, mas eles precisam de um delta T aí, galera, de aprendizado, para conseguir suportar esses nós de forma que a rede fique, né, efetivamente distribuída, né, entre os servidores, né, combinados. Entrei muito no técnico, mas a segurança fica muito respaldada porque a aplicação não deixa de ter a figura do escriturador e não deixa de ter uma redundância para além de toda a nossa infraestrutura. Então, se alguma coisa acontecer, a questão da titularidade do bem, que é o mais importante, que é o valor que a gente está negociando, não fica em risco, tá bom? Obrigado, Patrícia. Então, você disse que a B4 se inspirou em alguns modelos pelo mundo, né, no Canadá, no Reino Unido. E, assim, eu queria entender um pouco como que você vê o Brasil posicionado em relação a outros países em iniciativas de blockchain em mercados regulados, né, tanto em bolsas quanto iniciativas de tokenização. Canadá e Reino Unido foram exemplos muito de mercado de acesso, propriamente dito. São mercados que, tanto via em Londres, tanto via TSX Ventures no Canadá, já existe um mercado de acesso com centenas de empresas listadas e funcionando, ou seja, esse segmento antes do segmento principal das bolsas para empresas mais maduras. No que tange blockchain, a gente vê vários bancos centrais e alguns reguladores tateando nisso, mas eu vou te confessar, o Brasil é uma das primeiras iniciativas do mundo com um mercado secundário usando blockchain regulado. A gente está aí entre as principais iniciativas do mundo, porque você tem muito barulho, muita discussão em volta de blockchain, mas não são muitas as aplicações práticas e já funcionais. Uma que existe e que, engraçado, a gente foi estudar ela depois que a gente já tinha lançado, e tem muitas similaridades, e que, se eu não me engano, está funcional, é a da SIX, que é uma iniciativa de tokenização da Bolsa da Suíça. E tem várias semelhanças com o nosso projeto. Óbvio que você sempre vai ter uma distinção de jurisdição, porque a regulação é diferente. Mas essa, se eu não me engano, é a iniciativa mais avançada do mundo hoje. Tá? A gente viu muita coisa de blockchain tokenização nos Estados Unidos, mas não em mercados regulados. Vocês devem ver muita coisa de fan token, etc. E óbvio, eu não estou aqui em posição de ser a líder de uma iniciativa regulada, né, e virar para vocês e dizer que, poxa, todo o resto não funciona, não presta, não é legal. Não é por aí. Né? Mas vocês sabem que, até porque tem gente com um projeto muito sério de tokens, né, para você captar para projetos específicos, etc., e que pode ser muito bacana. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entretanto, assim, quando você está num mercado regulado, por todo esse arcabouço que você precisa cumprir, as regras, a iniciativa fica muito mais segura para as partes, tá? Para os investidores e para as empresas, porque a gente tem muito risco de sofrer uma série de sanções, inclusive processos criminais, se for o caso, se der algum problema. Então, só para vocês terem ideia, a B4 ela nasce, a gente foi aprovado em 30 de setembro, começou a formar time, a gente tem aí mais ou menos um mês para colocar no ar, né? Eu estou dependendo muito de alguns OKs da CVM, são mais de 30 manuais, 30 documentos, desde manuais, políticas, regimentos, com todas as regras do mercado, inclusive muitos deles vão estar públicos no site. Tá? E de time, a gente está com quase 50 pessoas, naturalmente, mais da metade de tecnologia e marketing, porque a gente tem não só um papel de criar uma infraestrutura muito forte, mas na outra ponta, a gente tem um papel de aculturamento, que é uma coisa muito nova, a gente tem que explicar muito bem. E aí vem aqui um negócio que você estava me perguntando antes, sobre o DNA do Grupo Solon, que é o precursor da B4, né?
Poxa, mas vocês mexem muito com a educação financeira. Sim, porque quem que conhece esse mundo de ativos alternativos, de empresas emergentes, mercado de acesso, blockchain, é muita coisa. Então, assim, qualquer iniciativa assim tem que vir com muito conteúdo, muita educação, tá bom? Qual a sua visão de futuro para o desenvolvimento desse mercado? E se você tivesse que falar alguma coisa para um futuro profissional desse mercado que quer pegar a onda, o que você diria? Vou só contar uma confidência para vocês. Eu não me formei, mas eu fiz parte relevante do meu projeto final. E lá atrás, o meu projeto final era para engenheiros de produção, mostrando que existia uma demanda muito grande de profissionais para o mundo de private equity. Eu nem sonhava que eu ia me envolver nesse mundo de empresas privadas. É uma loucura isso. E o meu orientador, na época, era um superintendente do BNDES que dava aula por paixão na UERJ à época e continuou amigo de muitos anos, né? E a gente sempre achou que o engenheiro de produção, o economista já tem um caminho natural do mercado financeiro, mas o engenheiro de produção para o mundo aí que une o mercado financeiro com a economia real, que é private equity, venture capital, etc., ele tem um skill set muito bom, porque o cara vai fazer PCP, entende questão de fábrica, entende que é processo, e chegando ali no mercado financeiro e olhando para case de empresa, pode ter ali algumas vantagens para conseguir, né, olhar e se encaixar. Então, assim, olhando para o desenvolvimento do mercado financeiro e no que tange mercado de acesso, gente, na prática, a gente hoje é balcão, a gente vai virar uma bolsa de empresas emergentes, né? Tão logo a iniciativa vá avançando, né? Isso gera não só um ecossistema por si só, mas gera todo um movimento, inclusive de empregos em volta disso. Pensa que quando você tem lá a bolsa, você tem os ativos, você tem um monte de analista que cobre os ativos e que dão os calls e que orientam os investidores, né? As casas de research, as gestoras de recursos, gerindo os portfólios, comprando aqueles ativos. Pensa que você vai ter futuramente uma nova bolsa, atendendo esse segmento. Você vai ter uma classe de gestoras comprando esse tipo de ativo, antes as gestoras de hoje, porque quando os juros baixou, não muito tempo atrás, agora, né, e foi a 2%, a maioria dos gestores de recursos, alguns deles até tiveram aqui com vocês essa semana, estavam começando a abrir fundos, sejam com capital próprio, sejam abrindo mandato nos fundos principais para começar a comprar ativos de empresas emergentes, ou seja, empresas que ainda não listaram em bolsa. Começou a ter um olhar muito grande para essa classe de ativos, porque o pessoal estava buscando uma liquidez muito grande do mundo, né? O pessoal estava buscando alternativa de ativo para colocar dinheiro e para gerar alfa, né? Gerar retorno. Então, assim, quando você lança uma nova bolsa, não só aquelas empresas que são financiadas crescem, geram mais empregos, né? O investidor que vê a empresa crescendo tem, né, o ganho na sua cota, como na sua ação, né? Como você cria um novo ecossistema de mercado financeiro em volta daquela bolsa, com fundos comprando e vendendo, especialistas, casas de research e muita iniciativa interessante. Só para você ter ideia, um exemplo que a gente pegou da London Stock Exchange, a AIM, ela tem uma figura lá que se chama Nominated Advisor. Nominated Advisor é como se fosse um consultor, que a gente pegou esse conceito e chamou aqui na Before de consultor de listagem. É uma figura obrigatória. Nenhuma empresa pode listar sem ter um consultor de listagem. A gente treina o consultor de listagem para entender quais são os pré-requisitos de listagem, quais são os padrões dos documentos e o que precisa fazer para a companhia ser listada. Nisso, você criou uma nova classe um novo segmento de consultores. É como se fosse, um IB de banco, a área de investment banking, que faz as estruturações das operações de IPO, para um segmento menor. Mas pensa o quão complicado é para uma empresa que não fala a língua do mercado de capitais entender aquilo tudo. Aí você pega um consultor e treina, credencia e
ajuda nesse processo. Semana retrasada, a gente fez semana passada, a gente fez um evento em São Paulo que estava lá, XP, Itaú, Deloitte, Ernst Young, a Price não, mas a KPMG, a MID, do Falcone. Estava todo mundo lá querendo entender como credenciar para serem consultores de listagem, né? E assim, a Before não anda sem que o mercado esteja junto. A gente é uma iniciativa inclusiva. Então, a gente vai estar junto de todas essas instituições, chamando eles para o jogo para construir esse mercado. Tá bom? Obrigado, Patrícia. Enfim, você mencionou um termo aqui, sandbox, né? Eu acho que talvez seria interessante explicar um pouco melhor o que é. E, assim, como que funciona também você trabalhar, deixa eu mencionar, né, tão próximo da CVM, nesse processo tudo, e o que acontece depois desse período de sandbox, um período mais de teste de inovação e tudo mais, e que tipo de legado que vocês pretendem deixar nesse mercado? Ótimo. Gente, a CVM está com uma cabeça muito de ampliar a competitividade no mercado. Hoje, no Brasil, você tem a Bolsa com monopólio, né? E esse ano, não só a 461, que é a regulação da Bolsa, e também a regulação da Before, mas um conjunto de normas vem sendo modernizado. E quando a CVM vai mudar uma norma, é assim. Antes ela abre uma audiência pública, aí ela dá meio que uma diretriz de para onde a norma está caminhando, e ela abre para manifestações de mercado, todo mundo vai lá, se coloca, né? E aí ela julga as manifestações e depois ela, de fato, edita uma norma, que é o que vai reger o mercado. Então, assim, isso por si só já está acontecendo, a agenda regulatória esse ano está fortíssima, eles estão reeditando norma após norma. Mas o que é sandbox? Sandbox, assim, não só no regulador no Brasil, mas reguladores pelo mundo todo e também bancos centrais, tem aberto são como se fossem editais, né, em que você coloca lá as regras do que, estou aceitando projetos para conceder uma licença, e essa licença te dá uma série de dispensas. Você não precisa cumprir a norma atual em todos os requisitos. Você justifica, olha, eu não vou cumprir esse requisito porque eu vou contrapor dessa forma, e aí você traz um novo modelo que não se adequa perfeitamente à norma atual, mas ele pode desafiar a norma atual. E no momento que você experimenta ele e traz ele em mercado em condições normais, porque a gente tem uma licença para operar com qualquer cliente, qualquer pessoa pode investir no momento que a gente lançar, você mostra que aquilo é possível e aquilo vai acabar refletindo numa alteração normativa no futuro, né? Então, para a gente, assim, já é muito caro a infraestrutura da Before. A nossa equipe é enorme, são dezenas de milhões de investimentos ao longo dos anos. E um ponto que eu coloquei antes foi que o grupo, isso foi no laboratório de inovação da CVM, a gente conheceu a Câmara Interbancária de Pagamento, teve um alinhamento muito forte de visão, e a gente fez quase que uma JV para montar a Before junto. E deles vem todo o funding para a iniciativa. A gente tem musculatura para ficar aí por muitos e muitos anos construindo isso. Isso é muito difícil, né? Você conseguir uma musculatura assim, porque esse mercado é um mercado que, para a gente conseguir montar, a gente tem muita necessidade de capital. É um negócio muito complexo. Mas o sandbox, qual é a pegada? Quando você tem essa licença que você consegue botar em mercado um modelo novo, a gente vai ter 12 meses prorrogável por mais 12, passado isso, sai a nossa licença definitiva. A pegada da Before não é muito teste. Tá? Até a própria CVM já falou para a gente, vocês estão usando o sandbox como fast track para vocês chegarem na licença de bolsa. Como vai ser essa licença depois? A gente não consegue dizer se a CVM vai sensibilizar na 135, que é a antiga 461, que regula bolsas, balcões organizados, a experiência do sandbox, e ali vai modernizar, e aí isso abre espaço para o mercado inteiro, outras iniciativas, tá?
ou se eles vão acabar divulgando, auditando uma nova normativa. Isso não tem como saber hoje, mas, passado esses 2 anos, pode ser que haja uma prorrogação ou não, ou pode ser que a gente já entre direto na licença definitiva, mas o risco de não sair como um balcão organizado como bolsa é muito, muito pequeno. Porque hoje, com toda a infra que a gente montou, a gente está quase que apto para 461, para 135 normal. Né? E aí, como que é trabalhar com o regulador? É como se você passasse para o outro lado da mesa. Quando você está ali num processo sandbox regulatório, foram 34, inicialmente, projetos que aplicaram, inclusive de instituições grandes, mercado Bitcoin, BTG. E nesses projetos, tinha que cumprir determinados pré-requisitos, né? E 4 iniciativas foram aprovadas, 3 e depois uma 4ª, né, conseguiu ser aprovada. Todos os projetos são muito diferentes, a Bifor não tem concorrente direto, tá? Porque o edital era amplo, você podia propor modelos de negócios diferentes. Mas do momento que a gente passou para o outro lado da mesa, tá? O regulador ele joga junto. Desses 30 documentos que eu falei para vocês, que a gente tem que regem a operação, tudo foi conversado com a CVM minuciosamente. Todos os modelos discutidos, apresentados, para depois a gente estipular as regras. Tá bom? É isso que, inclusive, eu estou esperando para a gente lançar, porque está assim, nas revisões finais. Tá bom? Muito obrigado, Patrícia. Acho que a gente, das nossas perguntas, já chegou no final. A gente gostaria de abrir para o público. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levantar a mão. A gente vai até aí com o microfone. Boa tarde, obrigado pela palestra. Você falou bastante da Bifor. Eu queria saber se o Grupo Solon tem outras iniciativas para investimentos alternativos. A gente viu aí investimentos em direitos autorais de músicas, em tokenização de times. Eu queria saber assim, como é que o Solon está ligado nessas iniciativas. O Grupo Solon ele tem também a Solon Capital, que é uma gestora. A gente tem 4 fundos, está abrindo mais 2. Né? E são fundos que investem em empresas emergentes, mas a gente em nada de tokenização ainda. Não sei o futuro. Né? Mas eu sei que assim, quando a gente entra no mundo de tokenização, de tokens, a gente sempre vai operar em mercado regulado. Porque a gente acredita... É a nossa escola, a nossa asset, não é um VC que tem estrutura offshore, a nossa asset é uma asset que é registrada na CVM, que quando levanta os veículos de investimento, levanta a FIP, né? Que é o Fundo de Investimento em Participações, e a nossa escola é toda dentro da regulação local. Tá? Às vezes tem algumas o token, quando você levanta dinheiro através de um token, no final é como se fosse um valor mobiliário, como se fosse um token, um security, né? Um security token. E para a gente, nossa visão, cada um tem a sua, tá? Para a gente, security tokens tem que andar dentro da legislação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. A fan token, essas coisas, dificilmente a gente vai investir e se posicionar, tá? Mas tokenização e blockchain para outras soluções a gente vai querer ver, mas a gente tem algumas empresas bem interessantes aí. Tá bom, obrigado. Nada. Boa tarde. Você tinha falado que vocês são focados em PMEs, né? E, bom, a iniciativa é mais para alavancar o crescimento delas. E eu queria entender, a partir do momento que deu tudo certo, elas estão alavancadas, vocês pretendem expandir para maiores empresas ou vai ter uma transição para B3, caso elas queiram? Qual é o que acontece depois? Exato. Legal. Não é bem alavancar, porque o conceito de alavancagem... É funding para crescimento, né? E quando o pessoal lista ele chama sócios para justamente, né? Mas tem algumas possibilidades e essa resposta é muita futurologia, eu não consigo cravar para você. Então tem alguns cenários. A gente iniciou conversas com tanto a TSX, a London e a Nasdaq para conseguir, e a gente vai
acho que ainda esse ano, porque tem muita coisa para levantar ao mesmo tempo, mas a gente vai fazer convênios na nossa plataforma para as empresas, que a gente tem uma plataforma que a gente criou para conseguir fazer o pós-investimento, cuidar ali dos reports, ter conteúdo para essas companhias, como se fosse para o passo depois, né? Ou para fazer dupla listagem, ou para eventualmente considerar a listagem em mercados lá fora. A gente vai fazer alguns convênios para eles saberem um passo a passo, porque não é trivial, é outra jurisdição, outra norma, tem que, enfim. E para a B3, né, a gente ainda não startou essa conversa com eles, com os outros já startou, mas com a B3 ainda não. Quem sabe no futuro pensar num fast track, se for o caso, mas também existe o cenário, né, o fast track deles serem simpáticos às nossas listagens, empresas que já vêm ali trilhando, né? Mas isso ainda não foi conversado, mas imagina, eu vou te contar uma coisa muito rápida. A Nasdaq, quando começou, ela veio para atender um segmento que a NYSE não atendia, né? E aí ela se especializou muito naquele tecnologia e de empresas menos maduras. E aí depois foi expandindo na Nasdaq, não é só isso hoje, né? E aí ela deixou de ser aquele segmento. Hoje ela é tão competitiva quanto a NYSE e compete com bolsas do mundo inteiro, porque existe essa coisa das bolsas, inclusive tem gente no Brasil da TSX, tem gente no Brasil da London, tem gente no Brasil da Nasdaq tentando estimular as companhias a listar fora, não à toa a XP listou na Nasdaq. E aí, qual é a pegada? Será que a Before vai virar uma Nasdaq no futuro? De não ter necessidade de deslistar? E o que eu posso dizer é, quando você lista, e uma vez sendo parte do mercado, a companhia, você cumpre uma série de pré-requisitos, você tem as janelas trimestrais de resultados, e você, no ano seguinte, você pode fazer o que a gente chama de follow-on, que é uma nova captação, né? Então, as empresas podem ir crescendo dentro do ambiente. À medida que elas conquistam os investidores, elas vão ter demanda pelo papel, uma vez fazendo novas emissões e aumentando o que a gente chama de free float, né? Então, assim, eu não consigo te dizer se a gente vai ser tipo uma Nasdaq ou se a gente vai ser mercado de acesso para a Bolsa e para outras bolsas do mundo, né? Para a B3 ou para outras bolsas do mundo. Só o tempo vai dizer. E, além da Solon Capital, a gente tem a Begin também, que é uma plataforma de crowdfunding, né? Eu acho importante dizer isso para vocês. Diferente da B3, que quando você tem lá o IPO, aí tem aquele negócio de book building, né? Eu não sei quantos de vocês investem, e aí tem um rateio com as corretoras, o preço que sai, aí tem um corte. Aqui é o seguinte, a gente faz a oferta pública, que é como se fosse o IPO, no âmbito da Begin, que é uma empresa do Grupo Solon. Tá? Então, e aí, fazendo, como numa plataforma de crowdfunding, tipo como se fosse uma rodada. Começa a rodada, pode durar 1, 2 meses, acabou a rodada, a gente tokeniza a escritura e começa a negociar no mercado secundário da Before. É assim que funciona. Tá? Então, inclusive, tem gente aqui que trabalha na Begin que está ali sentada atrás, que foi quem chamou para a gente vir aqui. Oi, Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. A minha dúvida é que eu queria saber qual seria o benefício que vocês alegam das pessoas investirem nessas startups e por que o retorno seria melhor ou qual é o risco que o investidor está correndo de investir nessas empresas ao invés de ir para um ambiente um pouco mais seguro, que seria investir nas ações da B3 e o que tem de tão atrativo para entrar nesse tipo de mercado? Não é uma questão de mais seguro ou menos seguro, tá? Segurança com relação a regras, normas, a gente, enquanto regulado, é a mesma coisa, tá? É uma questão de mais ou menos risco, que também está na tua fala. Por exemplo, eu vou te fazer um paralelo. Uma ação da B3 é mais arriscada do que uma ação na Before? A tendência é que não, porque é uma empresa mais madura, que já tem mais musculatura, né? E que está num outro estágio, tá? Aí eu vou para o outro lado. Startup early stage. Né? Quantas histórias você já ouviu de empresa captando que ficou no meio do caminho, né? Porque é um segmento que a taxa de mortalidade é muito alta e é um segmento que você tem menos regulação, menos controle e as empresas são menos maduras. Pensa Before como um meio do caminho. A gente cumpre todo o escrutínio do ambiente e
das obrigações para a companhia de reportar, né, das questões de auditoria, etc., que traz mais segurança para o investidor nesse sentido, se você comparar com o mundo não regulado e startups mais early stage, e sem falar mal disso, não existe melhor ou pior, existe o que vai melhor caber para a pessoa e, às vezes, cabe de tudo um pouco num portfólio diversificado. Tipo assim, você vai ter uma parte relevante da Before, como você teria de ativos da B3 no teu portfólio, você seria arrojada se fosse nisso. A tendência é que você tenha uma parte menor, né? E menor ainda de startups early stage, né? Mas por que tem potencial de crescimento? Porque são empresas que já cresceram, porque as empresas precisam estar entre 10 e 300 milhões de faturamento ano, já tem ali receita, alguma previsibilidade, e estão captando para uma nova fase de crescimento, mas elas ainda não estão tão maduras como as empresas que listam em bolsas tradicionais. Então, você tem essa trajetória para conseguir estar participando com essas companhias, entendeu? E a diferença é que, assim, é como no início, sendo bem honesta, que liquidez, não é porque a gente tem um mercado secundário que vai ter liquidez da noite para o dia. Eu jamais vou vender sonho e falar mentira para vocês, né? Mas liquidez se constrói. E se você olhar esse mundo de investimentos privados, VCs e as startups que o pessoal compra, as pessoas não têm previsibilidade de quando vão sair. Mas imagina que você compra uma empresa que já não é tão early stage, está no mercado, segue normas, segue regras, você sabe que a empresa está arrumada, né, que existe observância em cima daquela companhia, e ainda por cima você tem uma janela semanal, porque o nosso pregão não é todo dia, uma vez por semana, para você não ficar aquela coisa meio boring, um monte de ordem distribuída, e você ter, de fato, aquele game de mercado num dia onde as operações se concentram. Então, você compra esse objetivo e tem uma janela semanal para você conseguir, se você quiser sair, ou aproveitar oportunidades e comprar ativos que podem estar interessantes. Então, assim, não é melhor ou pior, né? É mais arriscado ou menos arriscado, e o potencial de resultado é muito particular a cada companhia, né? Por isso que a gente tem que olhar com muita calma todos os documentos quando você vai analisar uma companhia, tudo que tiver de disponível, enquanto oferta pública regulada, é bastante coisa que a gente dá para vocês olharem, tá? Só mais uma coisa. Quando a gente analisa as empresas na B3, por exemplo, a gente pode analisar vários ciclos. Então, é uma empresa que tem muito potencial de crescer, então você vê que a curva vai subindo, é uma empresa que já cresceu muito e agora tende a cair. E eu queria entender como funciona essa dinâmica dos ciclos quando se trata no mercado da Before. Que, por exemplo, todas as empresas elas têm um potencial para crescer, mas como é que acontece na parte de quando elas estão indo Nunca generaliza, minha filha. Todas generalizar na vida é complicado para tudo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você vai ter um histórico mais curto de resultados auditados ou resultados para você conseguir basear nisso a tua tomada de decisão. É isso que você está querendo dizer. Nos nossos pré-requisitos, você precisa ter pelo menos 3 anos dos últimos históricos, se houver. Mas qual é a norma? A empresa tem que estar de 10 a 300 milhões de faturamento ano, não pode ter menos de 12 meses de operação, então, no mínimo, você vai ter 12 meses de histórico para olhar. É mais curto do que poderia ser? Mas a gente não quer fechar a porta para uma companhia que esteja num bom range, esteja numa boa trajetória, porque se em pouco tempo ela conseguiu aquele patamar de faturamento, é que ela tem um potencial legal, né? Então, assim, ao longo do tempo e com as janelas trimestrais e considerando que as empresas, se tiverem esse histórico, têm que deixar ali público o histórico dos últimos 3 anos de funcionamento, é com base nisso e nas janelas subsequentes, né, depois de listada, que você vai pautar a sua análise sobre o investimento. Tá bom? Obrigada. Nada. Oi, Patrícia, obrigada pela palestra. A minha pergunta, na verdade, é completamente uma curiosidade. O nome Before tem alguma coisa a ver com B3? Ou, tipo, qual é a origem de Before? Eu gosto dessa pergunta. Olha só, foi uma brincadeira, né? Não foi uma brincadeira. Brincadeira, daqui a pouco vocês gravam, vai sair aí em algum vídeo, eu vou acabar com vocês. Hein? O negócio é o seguinte, Before tem pelo menos uns 4 motivos para ser Before, né? Balcão de empresas emergentes, que depois vira bolsa de empresas emergentes, então, né, por si só. 4 no sentido de uma nova geração de bolsas, sim.
Before também tem o significado da palavra em inglês, que é Before B3, para pegar bem o mercado de acesso, viu? Era essa que você estava apostando? E Before tem o BEE, que é B de abelha, de Begin, que é a Before, a base do sandbox regulatório, do projeto, é a Begin, que é a nossa empresa do Grupo Solon, que é a porta de entrada para a Before das ofertas públicas. E aí a gente pegou o B de Begin. Então, são esses 4 motivos. Tá bom? Nada. Boa tarde, Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. E eu fiquei com algumas dúvidas em relação à operação da Before. Primeiro, eu queria entender como é que vocês fazem, tipo, como a empresa vai ao público, entra na B3, tem todo um processo gigante de auditoria, de entregar vários documentos, que é muito custoso, e eu queria entender como é que vocês fazem para cobrir esses custos, se você é vocês, se é a empresa, porque eu acho que seria assim, muito demandante, ainda mais para empresas de 10 milhões de reais de faturamento anual. E, ao mesmo tempo, se você não tem uma due diligence muito boa, que nem a da Bolsa, você pode correr o risco de fraude, etc. Então, eu queria entender isso, por favor. Tá. Excelente pergunta, porque isso é um dos pontos que a gente mais pensou e é um motivo pelo qual a gente criou essa figura do consultor de listagem que eu expliquei para você. Tá? A CVM, uma empresa quando vai listar na B3, ela precisa seguir o arcabouço da CVM 480, que é o chamado formulário de referência. Só para você ter ideia, é um documento maior do que isso, mas que das páginas todas, que eu acho que são mais 100, 76 páginas são de bullet points, de obrigações informativas do que precisa ser feito e, subsequentemente, atualizado. Tá? O que a gente fez? Isso funciona muito para uma empresa, mais uma vez, que vai fazer uma emissão de 800 milhões. Você vê a IPO de 2 bi. Né? Então, imagina o tamanho de uma companhia, a estrutura de uma companhia para fazer isso. Né? Em média, uma operação na B3 tem custo entre 5,5, 6,5, dependendo do tamanho da oferta que você está colocando em mercado. Tá? E o que a gente fez, e qual o barato também de participar do sandbox regulatório, de poder oferecer seus próprios frameworks, com muito estudo, muita base, para justamente o regulador topar e dizer, ok, te dou licença para você operar dessa forma. Né? A gente ofereceu o nosso próprio arcabouço. O Grupo Solon, ele tem DNA em empresas emergentes. A gente já fez muita operação com companhia, entendendo, inclusive, as dores dessas companhias. Então, a gente disse assim, cara, não vamos deixar light, né? Porque, assim, quando você olha para o mundo de crowdfunding, tem um anexo 8 que você precisa preencher. Mas o anexo 8 é muito pouco complexo, até porque empresas early stage são menos complexas. Então, faz sentido. Né? Na B3 é esse formulário de referência que eu falei. No âmbito do sandbox, a gente propôs nosso próprio arcabouço, adequado à maturidade dessas companhias. Tá? E a gente fez uma coisa que no período do sandbox temporário, ainda não está público, a gente fez um pedido, está para sair. É uma das coisas que está travando o início aí da Before. Mas da gente ter auditoria, você tem auditoria até você, quando aplica, você precisa botar o pedido, você precisa botar o contrato com o auditor. Existe um diagnóstico desse consultor de listagem de como está o teu balanço e a tua situação, onde ele pode botar ressalvas e etc. Mas a companhia ela precisa estar completamente auditada em até 12 meses. Ou seja, o período que ela ficou listada, ela vai estar auditada. Mas essa auditoria pode acontecer depois que ela listou. Desde que antes essa figura do consultor tenha a responsabilidade de fazer uma diligência, uma análise de como está o balanço. Porque depois você tem um monte de reclassificação, é ruim para o investidor, é ruim para a empresa, é ruim para a Before, é ruim para o mercado. Então, assim, existe um processo moroso, sim, mas que não é tão moroso como o formulário de referência, e o custo para essas companhias é proporcional da B3, mais para os 7% do tamanho da oferta, mas que cabe no bolso, porque o tamanho da oferta dela vai ser menor de acordo, tem uma proporção ali para o estágio de maturidade dela. Então, assim, tem todo um arcabouço mais simplificado e adequado justamente ao grau de maturidade dela. E esse arcabouço vai ser público, porque tão logo a gente entre no ar, se chama Manual de Listagem, tá? E pedido de registro, você tem lá todo
os pré-requisitos, como que você elege, como que a gente credencia consultor de listagem, quais são as responsabilidades do consultor de listagem, está tudo ali público para as pessoas entenderem o que a gente olha e como a gente olha, porque tem uma área técnica na Before que aprova. E o consultor de listagem ele tem a responsabilidade não só de dar esse diagnóstico, como de acompanhar a companhia no pedido do registro, tendo certeza que ela está passando todos os documentos ali da forma adequada como a gente está pedindo, tá bom? Essa pergunta é muito boa, obrigada. Entendi. E se eu puder fazer só mais uma pergunta, você comentou da Nasdaq, eles no início tiveram um foco muito grande em empresas de tecnologia. Eu queria saber se tem alguns setores que vocês especificamente pretendem focar ou se vocês querem fazer um negócio mais geral. Tá. Olha, a Before ela é agnóstica, tá? A Before é para o Brasil, né? A gente, inclusive, veio aí para atender esse segmento de mercado de acesso. Mas eu posso te dizer que a primeira empresa de saúde, tem empresa de saúde, tem empresa de tecnologia no pipe, a gente olha pet, tem coisa de bens de consumo, mas ainda não está uma coisa assim muito nichada e segmentada, não. Tá? Até porque, assim, essas figuras dos consultores de listagem vão ter uma tendência a trazer muitas companhias, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente nesse início é ter certeza que a gente está trazendo ativos em que existe apetite no mercado, porque a gente precisa fazer esse mercado andar, construir. Então, a gente precisa trazer o que vai fazer brilhar os olhos dos investidores. A primeira empresa é uma empresa no setor de saúde, né, que faz... o propósito dela é um propósito bacana, é de democratizar o tratamento de reprodução assistida, né, fertilização in vitro e congelamento. Aliás, avisando vocês que são meninas jovens, né, e meninos jovens que vão, né, construir famílias, muito importante o pessoal lembrar, até porque todo mundo trabalha, acaba tendo filho mais tarde, de congelar óvulos para ter ali um segurinho para depois, quando você quiser ter filho, de repente mais tarde, é meu caso, tá? Eu fiz um seguro. Para não ter dor de cabeça, porque o material genético que a gente nasce, a mulher, fica mais velho, né? E você precisa, e a gente precisa... tendo ali congelado, fica mais fácil de conseguir ter filho e planejar a gravidez, tá? Mas essa empresa é uma empresa que estava completamente fora do radar de mercado, assim, mas recentemente a gente tem visto um crescente interesse por essa tese, tá? Por quê? As mulheres estão ficando grávidas mais tarde, existe um problema mundial de 15% de taxa de infertilidade, não sei quantos de vocês já lidaram com pessoas que falaram que gastaram um apartamento em tratamentos de fertilização in vitro, um ciclo custa em média 30 a 50 mil, tem gente que não tem filho de primeira, né? E a engravida, ela tem um serviço por R$12 mil em 12 vezes. Tá? Então, assim, hoje é possível ter filho, né? Quem não tem acesso pode pagar um tratamento, cabe no bolso, e o tratamento de congelamento também é acessível. E aí ela tem crescido bastante, né? Desde a engravida foi uma oferta da Begin em 2020. De 2020 para cá, ela já abriu 2 novas clínicas e está com 2 novas clínicas para abrir. Então, é um case, inclusive um fundo, o KKR lá de fora, acabou de investir numa tese dessa lá fora. Então, é um ativo que a gente acredita que vai ser quente e é muito bacana. Tá bom? Entendi, obrigado. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? A gente observou nos últimos anos uma onda muito grande de IPO e algumas pessoas acreditam que esses IPOs, para algumas empresas específicas, acabou sendo um pouquinho prematuro. Elas não estavam, enfim, grandes o suficiente para serem ofertadas na B3. Você acredita que a Before acomodaria esse mercado que talvez pudesse ser até melhor para essas empresas, ou ainda existe um limbo entre empresas que não são pequenas e médias para estarem ali no perfil perfeito da Before, mas que também talvez seja um pouco cedo para serem listadas na B3? Então, eu não sei se eu colocaria desse jeito, mas recentemente a gente teve uma onda de IPOs, como esporadicamente você tem ciclos de aquecimento do mercado ou não, né? Quando tem ciclos de aquecimento do mercado, o que acontece muitas vezes é que distorce preço, porque as pessoas ficam muito envolvidas e querem participar, então a tendência é os preços saírem acima e muitas vezes acima do razoável.
né? Recentemente eu tive conversas com fundos e que próprios gestores admitindo que acabaram comprando acima, eventualmente, do que deveria ter sido. Isso acontece, mas não estou apontando o dedo para ninguém. É uma questão de mercado. Quando aquece, esse tipo de coisa acontece. Qual é a questão? Assim, quando você entra em mercado secundário, você reporta resultado, e você está ali no radar dos investidores, existe uma questão de você sustentar as expectativas de mercado a respeito do seu papel, da tua companhia, né? E você, enquanto empresa, você tem que estar preparado para aquilo, para saber que você precisa dedicar tempo para reportar, dedicar tempo para conseguir e dar visibilidade das coisas, não só os resultados formais, mas um CEO de uma companhia aberta tem um papel de aproximar do mercado, né? E existe uma coisa que acontece às vezes em rodadas de captação, que é um negócio importante, falar para vocês assim, aquela coisa do overpromise. Você imagina, esquece mercado secundário, esquece bolsa, tá? Vai rolar uma rodada de captação numa companhia. E você diz assim, cara, vamos super vender N promessas, né, encantar as pessoas, né, e é natural, porque às vezes, na maioria das vezes, o empreendedor acredita naquilo e está focando naquilo, está perseguindo aquilo. Tá? Mas aí você faz aquilo e diz assim, e acaba vendendo aquelas expectativas e jogando valuation lá para cima. O que a gente fala, e inclusive está no treinamento para os consultores e vai ser dito para as empresas, é que em mercado secundário, e de forma geral, isso eu acredito, overpromised é complicado. É melhor um underpromise e um overdelivery, né? Melhor você prometer menos e entregar isso sustentando. Mas é claro que quando você vai listar e que você vai diluir o seu equity, você quer que ele saia no maior preço possível, porque você tem convicção que você vai entregar aquilo no tempo, né? Isso é um ajuste muito sensível, tá? Entre expectativas, né, valuation. Por isso que valuation, vocês sabem bem, essa altura do campeonato, que não é ciência exata, né? Então, esse momento de euforia que rolou de mercado, como são ciclos e assim funciona, acaba que alguns ativos saem esticados. E aí depois as pessoas falam, poxa, perdi dinheiro, poxa, já caiu tantos %, uma grande correção está acontecendo, né? Mas isso não tem muita relação com a questão de listar ou não. Tá? O listar ou não, você lista ali no teu segmento, você tem o teu plano, você tem o teu projeto, você divide com o mercado e você atrai ou não, e aí é uma questão do mercado pagar ou não o preço que você está colocando. Nesse momento recente, o mercado pagou os preços que foram colocados. Tá? Eu não sei se eu consegui te explicar, porque eu levei para um outro lado. Da mesma forma que vocês têm ali um range de 10 a 300 milhões de faturamento ano. A B3 tem algum número mínimo, assim? Não. Você sabe que... Lembra do Grupo X? Era tudo pré-operacional, lembra? Vocês são muito jovens, gente. Ai, eu estou falando do Ike Batista. Quando o Grupo X, quando, BX, né? Tinha um monte de empresa pré-operacional, né? E a gente, no caso, a gente não aceita empresa pré-operacional, só acima de 10 milhões de faturamento ano. Tá? Boa tarde, Patrícia. Queria agradecer pelo painel e me chamo Kim e eu gostaria de entender um pouquinho quais são as suas expectativas de crescimento e uso da blockchain no Brasil e de criptomoedas também, se puder falar um pouquinho. Eu vou te falar que criptomoedas não é minha praia. Assim, eu sou total blockchain enquanto infraestrutura de mercado, essa é muito a nossa cabeça, tá? E a gente usa muito enquanto infraestrutura mesmo, não tem aquela coisa da wallet que você pode pegar o teu token da B4 e transacionar em um outro ambiente, isso não é possível, inclusive. Eu olho para a blockchain muito como trazer inteligência para simplificar e trazer eficiência para fluxo, processo, eficiência e segurança, tá? Validações e smart contracts, né? Fazendo execuções, né? Em determinados processos.
Esse mundo de cripto, eu confesso que eu não sou uma grande especialista, então não vou arriscar te falar uma visão muito pessoal, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês tem uma base por trás. A gente estuda, a gente está nesse mundo, nesse mercado, e por isso que às vezes eu acabei saindo um pouco da explicação dela para tentar voltar para um conceito que eu sempre achei que existe uma responsabilidade muito grande quando a gente fala para pessoas jovens que estão de peito aberto para escutar o que vocês estão ouvindo, que a gente está, né? Enfim. Mas fiquem à vontade. De novo, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter contado um pouco para a gente mais sobre o seu trabalho. Muito obrigada a todo mundo que veio assistir. E, para finalizar, eu tenho alguns recados. A gente tem a nossa última palestra, agora às 4 horas, com o Luciano Snell, da Icatu. Vai ser muito legal também, inclusive, se você quiser ver. Além disso, nosso processo seletivo está aberto até amanhã, às 11h59. E, para quem é da PUC e tem interesse na área, é uma experiência incrível e imperdível. Então, enfim, convido a todos a se inscrever. E também a gente vai fazer um sorteio de um livro, então, se você puder escolher um número de 1 a 107. Eu agradeço. 7? Parabéns! E a gente tem uma coisinha para você também. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigado, Patrícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.